Pois bem, então aí numa empresa X, não importa o tamanho da empresa, o que importa é que se obtenha resultados, né? Sejam eles quais forem. E para tanto, é necessário que exista uma pessoa responsável por exigir ao máximo dos funcionários que estão embaixo dele, hierarquicamente falando, claro. Então, nessa situação e no exemplo que a gente está usando, o supervisor, o gerente, o responsável por aquela turma, acaba exagerando um pouco, eu diria que muito, na verdade, nas medidas que são adotadas para extrair o máximo daquela equipe. Ele começa a exercer uma prática que é comum e velada ao mesmo tempo em boa parte das empresas, que é o assédio. O assédio que muitas vezes começa com uma pequena brincadeirinha, em que você foi contratado para sair às 6 da tarde, e se você sair às 6 da tarde, o gerente olha para você e diz assim: pô, já vai embora, campeão, é 6 da tarde, hein? E dá uma risadinha. Você sente uma cobrança interna. Até padrões mais exigentes, em que você é levado a trabalhar até a exaustão, ou a se comprometer com atividades que são absolutamente impossíveis de serem atingidas, para favorecer A, B ou C, para que A, B ou C sorriam no final do mês. O fato é que essa política extorsiva e assediadora, que se estende da prática profissional às questões morais, é absolutamente presente no nosso cotidiano. Ainda que você não trabalhe fora, mas que tenha ali uma diarista ou uma colaboradora que te auxilia uma vez por semana, e que você a contrata para que passe a sua roupa e dê uma limpada rápida na casa, mas aproveitando que ela está lá, ela poderia me ajudar a limpar o guarda-roupa, e aproveitando que ela está lá também, não custa, se ela me ajuda, hoje se ela puder fazer comida, ela vai me ajudar, e já que ela está lá, ela pode dar um pulinho no mercado. Então essas concessões que beneficiam normalmente um lado só, e quando beneficiam o outro tem um preço de cobrança muito elevado, né, para que a diarista possa sair hoje uma hora mais cedo para ir ao médico, você vai falar, bom, mas também aquele dia eu deixei você sair uma hora mais cedo, né? Agora é tão assediadora quanto, tão nefasta quanto. Então, seja em qual ambiente, seja no ambiente profissional e até pessoal, esse assédio, né, essa marcação cerrada, essa forma esquisita de dominação e pérfida ao mesmo tempo, né, acaba corrompendo as nossas relações e nos levando para uma condição bastante negativa. Isso dentro da anomia. Dentro da anomia. Aquilo que se entende como normal, né? Eu vou trazer uma palavra que seria abuso. Né? Veja como é interessante, porque o abuso muitas vezes ocorre até na piada inocente. Né? Eu faço uma piada de você de uma forma depreciativa, né? Entro no abuso da sua figura, né? Tornando-a ridícula, uma piada onde as pessoas dão risada, né? Parece algo inocente, né? Mas começa dessa forma. E a gente começa a entrar numa espiral, né, de usufruir desse costume do abuso. O bullying também. É uma forma de abuso. É uma forma de abuso, né? Muito comum nas escolas, nas crianças, né? Mas o interessante é que quando a pessoa se acostuma a esse tipo de sarcasmo, de abusar da figura do outro, né? Não se apercebe. Você entra num crescente, você acha que a pessoa está abafando, né? Olha, por quê? Porque as pessoas darem risada daquilo que você faz, você enaltece a tua egoidade, né? E você se sente o cara que está dominando. E ainda no exemplo que você deu de um cargo de chefia, o cara já está numa posição de chefia, né? E se isso gera, né, gera a chacota, né? Imagina, isso alimenta muito, né, essa postura de domínio. Mas qual é a linha limítrofe do abuso? Não é? É tão perigoso isso que o ser humano, por sua condição egoica,
não se apercebe o quanto ele escala, né? E quanto extrapola na linha do abuso. Seja no pedido de fica mais um pouco, né? Dá para você fazer horas extras, vez de sábado e domingo, né? Olha, precisamos alcançar esse objetivo. Você tem que entregar essa meta, né? Essa linha do abuso é uma escalada que não tem fim. O abuso é quase uma instituição que se manifesta de formas diferentes, né? Exatamente. Se você pega isso que você diz, temos que ir na casa do tio fulano, mas eu não quero ir. Mas não importa se você quer ou não. Tem que ir porque senão ele vai. Exatamente. O quanto o excesso de poder, veja, este que é o ponto crucial do abuso, exercer o poder de domínio sobre o outro. E isso ocorre em qualquer relação, seja marital, seja de amigos, seja de hierarquia, né? Então, despertar para eu não exercer poder, né? A real comunicação seria as coisas fluírem de forma natural, sem eu projetar meu poder em cima do outro ser. Mas, na verdade, acordar, despertar para isso é bastante difícil. Sabe o que me incomoda muito é que esse tipo de postura, ele é de certa forma, eu diria que hoje em dia a gente tem acordado um pouco mais para isso, mas socialmente falando, é permissivo. Sem dúvida, há um costume. Porque, assim, quando eu vejo uma relação como essa, em que exista, não há dinheiro envolvido, por exemplo, né, um abusador está ali tentando X. Então, existe um apelo social para que aquela situação termine. Mas esse mesmo apelo social, por exemplo, não acontece num ambiente empresarial. Uhum. Né? Porque se o gerente, por exemplo, ele é um cara arrogante, prepotente, ele vai empurrar a goela abaixo e agir de forma assediadora, não é com um funcionário normalmente, é com um grupo. Pois é. E o grupo inteiro se cala. Mas se você pega, por exemplo, o momento em que essa pessoa foi promovida a esse cargo, né? E ele começa aos poucos a testar essa forma de comando. E ele começa a evoluir, né? E cada dia vai escalando, cada dia mais, né? Porque isso vai dando o resultado de colocá-lo num pedestal, né? Dele crescer em cima dos outros. E crescer em quê? No domínio, né? Demonstrando seu poder. Eu sou o chefe. Agora, há um ponto de inflexão nessa curva, que quando começam a surgir as primeiras reclamações. E este é o momento em que eu diria assim, se a gente entra nesse caminho e não se apercebe, pelo menos esteja atento a que as primeiras reclamações, as primeiras demonstrações de desagrado, para você acender uma luz vermelha e dizer, eu estou no caminho errado. Por quê? Porque estou provocando dor. Estou provocando dor no outro ser humano. E este é o termômetro para a gente acender a luz e dizer, tenho que mudar, né? De forma antecipada. Caso contrário, as reclamações vão continuar, as reclamações vão crescendo, até chegar a um ponto em que o meio torna o teu comando insustentável. E aí vem o que chamamos de consequência, né? Uma demissão, por exemplo, no caso desse supervisor, ou uma funcionária dentro de casa que dá uma resposta, ou passa a ter comportamentos inadequados. O triste é engraçado que essa situação acaba invariavelmente, guardadas as proporções, claro, terminando em uma tristeza profunda, e essa tristeza profunda normalmente numa depressão mais profunda ainda. Isso quando a consequência se aloja. Sim. Né?
Por exemplo, no caso do supervisor, perde o emprego por mau comportamento, Sim. né? Ou porque infringiu um valor da empresa, né? A pessoa é demitida. Aí, uma mudança dessa magnitude, sem dúvida nenhuma, que vai passar por todo um ciclo. Esse ciclo a gente conhece, né? Existe uma psiquiatra que estudou isso profundamente, que é a Elizabeth Glover-Ross, Sim. né? Que criou aquela curva, ela desenhou essa curva de reação negativa, e a curva de reação de um ser humano a uma mudança negativa, né? Então, a primeira fase é de negar, né? A segunda fase é de irritar com a situação, né? Mas depois ele vai cair numa profunda depressão, né? Para depois ficar recolhido nessa depressão, para depois ir testando a realidade aos poucos até sair do outro lado. Tem pessoas que passam por essa curva e saem do outro lado aprendendo, dizendo realmente tive um comportamento abusivo, né? E passa a mudar um ciclo comportamental. Tem outras pessoas que não passam por essa curva porque perdeu o emprego, mas não se apercebem do porquê que perdeu o emprego. Não se apercebe o porquê da consequência que teve. E volta a repetir o ciclo. Né? E aí fica nesse ciclo, repete, volta a conseguir outro emprego, repete o mesmo comportamento, é demitido depois de X tempo, né? Até um dia, né, entender de que o comportamento dele para conseguir resultado é inadequado. Né? Isso no caso de um profissional. No nosso cotidiano, né, há muita gente que abusa com o sarcasmo. Sem dúvida. Há muita gente que abusa com a piada fácil em cima de um amigo, né? Em cima de um grupo social. Né? Essa pessoa talvez terá consequências mais leves, do tipo afastamento, amigos que se afastam, né? Porque é difícil chegar em um colega e dizer, olha, não gostei Claro que é. não gostei da piada que você fez. Claro Porque que você é. tem pele fina, né? E aí começa a voltar tudo de novo, entendeu? Então as pessoas preferem se afastar, né? E aí a pessoa que exerce o abuso não se apercebe. É muito delicado, né, fazer piadas, colocar apelidos. É muito comum, né, colocar um apelido a um colega, né? Ô cabeção, ô gordinho, né? Apesar de que hoje já existem formas legais, né, de impedir isso. Mas nós temos, como buscadores que somos, né, nós temos a obrigação de estar atentos, porque a nossa missão é, no comportamento, na relação com outro ser humano, fazer com que esse ser humano se sinta bem. Né? É agradar, é tornar a vida mais fácil e não mais complicada. Então, qualquer forma de abuso ou de exercer poder sobre outro ser humano é nefasto. E é interessante porque se eu imagino essa condição, né, de abuso presente, eu consigo enxergar que na outra ponta da gangorra, né, eu tenho uma forma talvez oposta não diria a palavra, mas que se contrapõe a esse pensamento, que é a imparcialidade e a equidade em lidar com as pessoas, né? Que é quase a lei de ouro, né? É a dificuldade e realmente é uma dificuldade, na minha visão, enorme você agir com equidade entre as pessoas. Mas entre um e outro, eu vou ter um caminho que eu posso chamar de ponderação, de serenidade. Talvez seja uma das formas da gente conseguir começar a virar um pouco essa regra, né? Veja que interessante o que você está citando, me arremeteu ao seguinte: quantas vezes nós
fazemos um pedido, um simples pedido, fulano, faz isso para mim, sem absolutamente eu ter o cuidado de entender se essa pessoa está em condições de atender esse pedido. Que dependendo da forma que eu falo, eu posso estar impondo. Sim. Ou, dependendo da relação que existe, a pessoa pode se sentir obrigado a ter que dar essa recíproca, né? E ela não tem condições de fazer isso. Isto também é uma forma de abuso. Claro que é. Então, perceba como é delicado eu simplesmente fazer um pedido a você. Né? Olha como é delicado eu dizer, será que você poderia, será que você estaria em condições? Olha, eu estou necessitando disso, mas se você não puder, fique à vontade, porque tenho outras opções. Né? A delicadeza, né, que você está citando, né, essa equidade, esse cuidado, né, de eu fazer um pedido sem exercer o poder. Percebe como é delicado? Nós, no cotidiano, nós esquecemos totalmente disso. E não podemos estar sendo abusivos. É extremamente complexa a relação. Mas dentro do acolhimento do outro ser, dentro de uma tratativa humana, né, eu deveria ter esse cuidado. Se eu estou à busca da luz, eu deveria ter esse cuidado de não colocar outra pessoa em um sistema de abuso. É porque da mesma forma que eu acabo tendo consequências que não são benéficas numa relação como essa, se eu viro a folha, né, se eu começar a enxergar de uma outra maneira, eu também começo a ter consequências que podem se tornar boas. Exatamente. É interessante o que você está falando, porque quando estamos equilibrados, né, com nossas energias em ordem, e a gente exalando essa música boa para o universo, né, parece que tudo funciona. Né? Quando eu chego mal-humorado num local, parece que as portas se fecham. Se eu chego sorrindo, né, cumprimentando todo mundo, transmitindo alegria, parece que tudo começa a fluir. Então, as consequências podem ser negativas ou podem ser positivas. Então, despertar para esse tipo de não exercer o poder, não exercer o abuso, né, cuidar do outro ser, parece que é muito mais positivo do que eu ter um comportamento descuidado. Parece que tudo flui, tudo se encaixa. E eu entro num círculo virtuoso, e não em um círculo vicioso. Né? vicioso. É isso mesmo. Então, veja, eu acho que a palavra-chave do que estamos colocando é uma relação sem abuso do poder. Este seria o recado, né, a ser dado, e que tem sutilezas tão enormes, tão profundas, né, que a gente no cotidiano nos comportamos de uma forma tão grotesca, né? Eu diria que existe uma deturpação quando eu penso em força, eu imagino poder. Exato. E não é verdadeira essa relação. Não. Poder é uma coisa e força é outra. Fulano, faz isso para mim. Isso é poder. Exatamente. Não é força. Não. A força vem da humildade, do acolhimento, né? E do cuidado para com outro ser. Aí vem a força. Você vê a importância de abordar um tema como esse, né, da anomia social, porque a gente consegue trazer para a luz uma relação que está no escuro. Às vezes ela aparece, às vezes não, mas que se estende de forma infinita. Os braços dela são imensos no nosso cotidiano. O que me faz pensar que o fato de colocar isso num holofote, muitas vezes chama a atenção da pessoa para essas relações que ela não só está estabelecendo na vida dela, como recebendo isso como resposta. Sem dúvida.
E olha, eu vou colocar um exemplo que me surgiu nesse instante que é muito forte. Se você pega a nossa relação com o filho, com uma criança, né? Nossa relação com uma criança é de mandar, é de exercer o poder absoluto em cima da vida dela. E não força. E não força. Né? Exerço o poder, eu mando, eu não peço, eu não cuido dessa relação com meu filho. Olha como é delicado o que estamos falando. Então, mas isso, de uma certa maneira, se sustenta numa prática social. Totalmente. Absolutamente. É assim. É assim. É assim. Não é? E não deveria ser. Pois é. Porque quando a roda virar, e esse cara ficar adulto e tiver que cuidar dos pais, Vai repetir tudo. vai repetir o mesmo processo. Exatamente. Ele não conversa, ele manda. Ele manda. E isso socialmente está certo. Exatamente. Então, olha que coisa interessante, né? Aquilo que nós não aceitamos, porque olhar pela janela e ver uma confusão lá fora e falar assim, olha que bagunça está a sociedade, não necessariamente estar inserido numa sociedade doente me mostra saudável. Claro. Porque para nós, olha como a nossa cabeça é interessante, a gente acredita que o fato de eu estar trabalhando direitinho, ter um relacionamento direitinho, ter uma família de tudo certinho, tudo no seu lugar, me transforma num bom moço. Exatamente. Pelo contrário, eu posso estar mais doente ainda. Mas eu penso que estou sadio. Eu penso que estou sadio. Porque a moral da época diz que é assim. Exatamente. Se somos reais buscadores de consciência, nós temos que despertar para essa realidade e mudar esse ciclo. Sim. Né? Então, assim, um excelente exemplo é mudar esse comportamento com uma criança. É conversar, né, para eu me comunicar com ela sem o exercício do poder. E estar aberto a aprender com ela. Claro. Porque ela traz novos paradigmas. Agora eu quero, através do poder, enfiar meus paradigmas em cima dela para repetir o mesmo ciclo. E nunca quebramos o ciclo. E nunca saímos dessa normose, nessa anomia. Estamos sempre repetindo a mesma coisa. Isso é freudiano demais, né? Mas, em certa medida, explica muitas vezes uma revolta latente dos filhos com relação aos pais. Sem dúvida. Né? Porque enquanto você não consegue reagir é uma coisa. Né? E quem bate esquece. Veja, a criança, ela copia o comportamento dos adultos. Ela não copia o que o adulto fala. Perfeito. É o que o adulto faz. Ok? E ela repete esse comportamento desde criança. Aí a gente vê o excesso de bullying nas escolas, a gente vê a agressividade dessas crianças na escola pública, né? Nós estamos vivendo hoje num mundo extremamente violento. Tanto assim que eu ouvi esses dias reportagens, por dia há um número alarmante de professores afastados por problemas psicológicos, devido ao excesso de agressividade que as crianças estão adotando nas escolas. Isso é fruto do quê? Da anomia que vivemos. E vivemos uma sociedade violenta. Nós, buscadores, temos a responsabilidade de quebrar esse ciclo. É isso. Exatamente.